estava conversando, eu e a Lívia, a gente se conheceu num curso de comunicação não violenta, dado pelo Dominic Barter, que inclusive participou de todo esse movimento de início da justiça restaurativa aqui no Brasil. E uma coisa que ele falou que foi muito interessante lá foi como a gente acha que a distância, ela previne o conflito. E, na verdade, ela é uma das grandes causadoras do conflito. Ele dá um exemplo entre duas pessoas e uma grita com a outra. E essa pessoa fala, não, eu vou me afastar de você. E dá um passo para trás. E a outra grita ainda mais alto. E ela dá outro passo para trás. E chega um momento de invisibilidade tão grande para essa pessoa que precisa ser escutada que o único caminho que ela encontra é uma violência física. Né? Não há uma justificativa aqui para violência física, mas se a gente for ver toda uma parcela da população que vive invisível e vulnerável nas suas necessidades mais básicas, a gente começa a entender um pouco mais de onde vem essa explosão de violência. Essa violência que eles entendem muitas vezes que é justificada. Eu trabalhei no sistema criminal e quando eu era ainda estagiária, eu lembro de um caso que foi muito emblemático aqui. E o autor do fato, ele só conseguia repetir assim que... mas o Playboy, eu queria bermuda igual do Playboy, ele tinha cometido um ato gravíssimo, ele tinha causado a morte de outra pessoa. Mas na cabeça dele havia uma justificativa, ele queria ser visto, ele queria fazer parte, ele queria ter as mesmas coisas. É uma discussão muito ampla, não pretendo fazê-la caber aqui. A ideia é levantar mesmo essa discussão, é a gente olhar um pouquinho além de onde dói só no meu calo. Né? E tem uma questão que eu acho interessante, assim, nessa discussão da justiça, do que é fazer justiça ou não, especialmente nesses casos que envolvem adolescente, né? Assim, que é a diferença entre a necessidade de justiça e de vingança social, né? São duas coisas bem diferentes. A justiça restaurativa, ela fala que a noção de justiça, se um fato se a consequência de um fato foi justo ou não, só cabe aos participantes disso, né? Às pessoas envolvidas. O que para mim é justo como resolução desse fato pode não ser para você. Então, para as pessoas envolvidas é que essa situação precisa ser discutida. Assim, o que para você é justo como como consequência possível para o fato, né? Assim, eu já ouvi de vítimas de adolescentes, assim, eu não quero que nada de ruim aconteça com ele, eu queria que ele aprendesse. Eu só queria que ele aprendesse que essa não é a melhor forma. Então, também, assim, eu acho que a gente precisa ouvir outras versões, sabe? Nem todo mundo que foi vítima de um fato grave cometido por um adolescente, de fato, deseja a morte, deseja o fim, deseja a vingança. Chamada de justiça por alguns, né? Deseja que ele não repita aquele ato, né? Que ele não repita, que ele entenda o que ele causou, aprenda, né? Que ele aprenda, que ele possa sair uma pessoa melhor dali, né? Que tem desejos positivos em relação, assim, ele pode até ser um exemplo para os colegas, né, para a própria família, exato. Nem toda vítima, na verdade, são poucas as vítimas que têm, sim, esse discurso de ódio em relação ao cometimento de um ato infracional. Porque, querendo ou não, os adolescentes que cumprem medida socioeducativa nesse país não são adolescentes de classe A e B. Não são. Não tem um histórico social como a gente dá para os nossos filhos, por exemplo. Não tem oportunidades de vida como a gente dá para os nossos filhos. Isso não deve ser uma mera coincidência, né? Algum efeito tem, né? A pobreza, a condição de escassez, de falta de oportunidade, isso tem uma relação direta com a violência e o cometimento de ato infracional, né? Reconhecer isso, eu acho que já é um primeiro passo para a gente mudar um pouco esse discurso travestido de justiça, né, como discurso de vingança.